Hoje vamos conhecer um personagem chamado Amasa, também conhecido como Amessai. Ele desempenha um papel crucial na história de intrigas e poder na corte do rei Davi. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Amasa tinha uma linhagem impressionante. Sua mãe era Abigail, uma irmã de Davi, o famoso rei de Israel. Isso fazia dele sobrinho de Davi e primo de Joabe, o comandante militar de Davi, bem como primo de Absalão, o filho de Davi. Davi chegou a chamá-lo de meu osso e minha carne, destacando a proximidade da família. A revolta de Absalão contra Davi abalou o reino de Israel, e Absalão nomeou Amasa como comandante do exército, substituindo Joabe. No entanto, quando a revolta foi esmagada e Absalão morreu, Davi retornou a Jerusalém como rei restaurado. Nesse momento, Davi reconfirma Amasa como seu comandante militar, possivelmente prometendo-lhe o cargo para a vida toda. Essa nomeação de Amasa foi vista como uma estratégia audaciosa por parte de Davi, uma maneira de ganhar a lealdade do general que havia liderado o exército rebelde. No entanto, Joabe, que era leal a Davi, mas também extremamente desconfiado de rivais, não hesitou em assassinar Amasa. Joabe talvez tenha acreditado que Amasa estava conspirando com Seba, filho de Bicri, um inimigo de Davi, devido à demora de Amasa em mobilizar o exército contra os rebeldes de Seba. O livro de 2 Samuel da Bíblia fala de 4 homens que foram esfaqueados no estômago, uma série de eventos terríveis que estão conectados por um tema comum. Os primeiros 2 assassinatos ocorrem em meio à luta pelo trono, envolvendo membros das casas rivais de Saul e Davi. No primeiro incidente, Abner da casa de Saul mata Asael, o sobrinho de Davi. Esse confronto ocorre durante uma batalha, e mesmo com os apelos de Abner para que Asael pare de persegui-lo, a tragédia acontece. O segundo incidente é ainda mais traiçoeiro. Joabe, junto com seu irmão Abisai, da casa de Davi, e também irmãos de Asael, assassinam Abner da casa de Saul. Joabe atrai Abner para uma emboscada cruel e o mata. Embora ambos os assassinatos sejam trágicos, envolvendo casas rivais em tempos de hostilidade, em certo sentido, podem ser compreendidos dentro do contexto. Temos também Esbozete, que é apunhalado por seus próprios companheiros benjamitas, capitães de seu próprio exército. Imagine, líderes de sua própria tropa virando-se contra ele. Mas a brutalidade não para por aí. Amasa, outro sobrinho de Davi, enfrenta uma morte ainda mais cruel nas mãos de Joabe, que não é apenas sobrinho de Davi, mas também primo de Amasa. A traição e violência atingem um novo patamar. Ao longo da narrativa de 2 Samuel, vemos essa progressão constante de brutalidade e violência, com 4 homens sendo esfaqueados no abdômen. É perturbador, e o escritor parece focar mais na morte de Amasa. É o último e mais trágico evento nessa cadeia sangrenta de assassinatos. O assassinato de Amasa por Joabe, através de um beijo traiçoeiro, e a cena de Asael deitado rolando em seu próprio sangue no meio da estrada, representam a cena mais sombria e perturbadora de todas. Ela é intencionalmente projetada para lembrar os outros 3 assassinatos. Ao ler sobre a morte de Amasa, não podemos deixar de lembrar das mortes violentas de outros homens neste livro. É como se houvesse um padrão sombrio se repetindo. O estudioso Paulzinho observa que, 2 Samuel deixa claro que o golpe de Joabe em Amasa no estômago remete aos assassinatos de Esbozete no capítulo 4, Abner no capítulo 3 e Asael no capítulo 2. Além disso, esses casos de golpear no estômago ocorrem apenas aqui em 2 Samuel, sempre no contexto de uma referência explícita a irmão. Essas semelhanças nos convidam a comparar e contrastar essas 4 histórias diferentes. É como se o autor quisesse que refletíssemos sobre as conexões entre esses eventos violentos e como eles estão ligados por laços familiares e rivalidades. Comparando as mortes de Abner e Amasa, é importante notar que ambos compartilham o mesmo assassino, Joabe. Em ambos os casos, Joabe usou de engano, pegando as vítimas de surpresa e desferindo golpes fatais em seus estômagos. Esses assassinatos traiçoeiros ocorreram quando Abner e Amasa estavam desarmados e vulneráveis. Ambos os homens também ocupavam posições de comando em seus respectivos exércitos e lideraram facções que se opuseram a Davi em uma guerra civil. No entanto, quando pareciam ter feito as pazes com Davi, Joabe viu essas reconciliações como uma ameaça. O mais intrigante é que ambos foram mortos em um ambiente de aparente paz, o que, na verdade, ameaçava a frágil unidade recentemente estabelecida em ambas as situações.
A conexão entre esses assassinatos é tão notável que até mesmo o rei Davi fez uma associação direta entre eles. Ele aconselhou seu filho Salomão a lidar com Joabe de acordo com esses acontecimentos, demonstrando o quão significativas essas mortes eram na trama da história. Quando analisamos a morte de Abner, a narrativa deixa claro que Joabe estava errado em assassinar Abner, mas nos oferece uma motivação. Abner havia matado o irmão de Joabe, Asael. Isso, de alguma forma, justifica a vingança de Joabe. No entanto, quando olhamos para a morte de Amasa, a história toma um rumo diferente. Não há explicação fornecida para o assassinato de Amasa, nenhum motivo aparente. O silêncio do texto deixa Joabe em uma posição ainda mais condenável. Talvez esse silêncio sugira que Joabe tinha se tornado tão insensível, tão impiedoso em suas ações violentas, que não sentia mais a necessidade de justificar suas ações. Essa diferença entre os dois eventos nos leva a questionar a evolução do personagem de Joabe e a profundidade de sua crueldade. Afinal, o que leva alguém a cometer assassinatos brutais sem qualquer justificativa aparente? O contraste essencial aqui é que Amasa era um parente de sangue de Joabe, da casa de Davi, enquanto Abner pertencia à casa rival de Saul. Esse contraste torna o assassinato de Amasa ainda mais impactante. Joabe, movido por sua sede de poder descontrolada, começa matando um compatriota, Abner, e termina assassinando seu próprio parente, Amasa. Além do ato de golpear no estômago, há uma série de outras semelhanças que conectam a morte de Amasa com a de Asael. Ambas as histórias têm como cenário central Gibeão. Em ambas, a narrativa fala sobre a perseguição de um inimigo, e em ambos os casos, a batalha termina com Joabe soprando a trombeta. A palavra após ocorre frequentemente nas duas narrativas, aparecendo 11 vezes na história da morte de Amasa, da mesma forma que ocorre na história de Asael. Além disso, em ambos os relatos, o autor descreve vividamente a natureza horripilante da morte e observa que aqueles que chegaram à cena ficaram paralisados. Enquanto a morte de Asael ocorreu durante uma batalha entre lados opostos, onde era de se esperar que alguém matasse o outro, a morte de Amasa é ainda mais perturbadora. Amasa e Joabe estavam do mesmo lado, o que torna a ação de Joabe particularmente chocante. Abner, por outro lado, advertiu Asael 2 vezes antes de desferir o golpe fatal, enquanto Joabe enganou Amasa, fazendo-o baixar a guarda, e em seguida o assassinou sem aviso prévio. Essas diferenças destacam ainda mais a crueldade da ação de Joabe em relação a Amasa. Agora, vamos analisar as semelhanças entre Amasa, Abner e Asael, que nos revelam certas características compartilhadas por esses personagens. Tanto Abner quanto Amasa foram pegos de surpresa e morreram como tolos. Por outro lado, Asael demonstrou inexperiência, enquanto Amasa, apesar de sua experiência, também se mostrou ingênuo de sua própria maneira. Concluindo, Amasa, sobrinho do rei Davi, traiu seu próprio tio, o monarca. Ele também foi o general que perdeu uma guerra importante e um comandante ineficaz das tropas de Davi, incapaz de cumprir sua missão. Sua morte é trágica, com seu corpo sendo despejado em um campo, esquecido tanto por seus homens quanto pelo narrador da história, que continua sem ele. Amasa, apesar de suas posições de comando, é um exemplo de fracasso. Sua morte cruel desperta compaixão, mas sua traição ao ungido do Senhor parece ter consequências que vão além da guerra civil. Seu subdesempenho parece estar relacionado à sua falta de verdadeira percepção, pois ele não reconheceu o ungido do Senhor, nem a espada nas mãos de Joabe. Assim, Amasa se torna um aviso para todos que buscam o sucesso exterior, mas carecem da verdadeira grandeza, que só vem ao se alinhar com o Senhor e seus propósitos. Espero que continue conosco para mais histórias intrigantes. Não se esqueça de comentar e dar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.